cara, pra mim, assim, sinceramente, ele significou muita coisa. Ele ensinou, tipo, coisas desde muito básicas, como olhar no olho das pessoas, até coisas muito mais significativas, digamos assim, tipo, de olhar outras pessoas e entender a história dessas outras pessoas, sabe? Entender histórias, entender que elas são tão importantes quanto a sua, não ficar nessa bolha. Você estourar um pouco a bolha. Olha, eu sempre falo desse momento, que o momento que mais me marcou foi no dia da inicialização, que tivemos que todos os educadores, eles lavaram os nossos pés e o Léo contou uma história muito bonita, a gente dançou e teve umas músicas muito bonitas, e a gente comeu, e eu acho que foi um momento muito bonito e muito puro, sabe? E eu sempre guardo ele com muito carinho e foi muito lindo. Eles lavaram e colocaram como estamos a serviço de vocês, sabe? E isso deixa muito bonito porque o projeto é um trabalho voluntário e eles amam muito o que eles fazem aqui, eles gostam de estar aqui e esse negócio de estamos aqui por vocês eu achei muito especial, porque eles não conheciam a gente, tipo, não tinham um afeto, sabe? E mesmo assim eles estamos aqui por vocês serem vocês, e eu achei isso muito bonito. Eu acho que eu não me vejo preparada para acabar, sabe? É uma coisa que já ficou na rotina. Eu já tô acostumada a vir aqui e como que aqui faz muito bem, sabe? Acontece toda uma semana muito pesada e aqui você chega e você pode respirar, sabe? Então eu não sei como que eu vou lidar com isso, ainda não consegui pensar em uma maneira de lidar com isso. Mas eu tenho certeza que eu vou sentir muita saudade. Sábado provavelmente eu vou 2 horas, tenho que ir, aí não, pera, acabou, aí vou ficar bem triste. Acho que foi uma aula da Bia, que ela não via a gente há muito tempo, e aí ela chegou propondo pra gente, a gente tinha ali a cena, só que a gente tava falando muito e não tava indo pra ação. E aí ela começou a propor pra gente esquecer os textos e fazer o que tinha ali. E aí dali a gente começou a improvisar. A gente sabia a nossa cena, mas a partir do que a gente tinha, a gente começou a improvisar. E foi muito, muito legal. Eu tive uma experiência muito incrível com isso, porque não estava programado. E aí ela começou a ajudar a gente, a mediar. Enfim, foi muito bacana, foi muito marcante. O momento que mais me marcou durante o processo foi um dia que a gente estava fora de aula e todo mundo se reuniu na praça. No começo a gente fazia muito disso, de se encontrar na praça e ficar até a noite. E aí foi a primeira vez que eu decidi ficar na praça com o pessoal, que eu tinha um pouco de vergonha, né? E aí nesse dia começou a rolar umas brincadeiras de improvisação entre a turma, a gente começou a socializar mais uns com os outros. E esse dia foi quando eu percebi, tava muito no começo, tava, né? Mas eu me entreguei de tanta forma naquela brincadeira, todo mundo tava levando tão a sério tudo que a gente tinha acabado de aprender durante a aula. E eu lembro que eu senti um negócio muito, muito forte dentro de mim, falando tipo, é isso, mano, eu acho que eu quero trabalhar com isso, sabe? Foi o dia da claquete. Eu sou uma nova Miriam, tem o que me marcou mais assim, eu acho que é a Miriam corajosa, porque eu era o tipo de pessoa que eu me importava muito com a opinião das pessoas, eu tinha que escutar primeiro as pessoas para depois ter uma posição minha. Então eu acho que, não que eu tenha 100% disso, mas eu trabalhei muito com isso e hoje eu sou mais eu coloco eu na frente, sempre, claro, pensando nas outras pessoas, mas eu me coloco muito à frente agora. Eu sou uma Miriam muito corajosa, fico muito feliz por isso. E o que eu fui desenvolvendo também no começo do processo foi a questão de não acreditar em mim. Eu tinha uma coisa nova, um desafio novo. Antes de tentar, eu falava, não, eu não vou conseguir. Aí eu não vou conseguir, não vou. Batia nisso. Então, de lá pra cá, eu consegui desenvolver isso e hoje eu tento, antes de falar, não vou conseguir. E querendo ou não, eu aprendi que o não a gente já tem, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar. E mesmo não tentando, eu acho que errando a gente se aprende. Então, eu acho que foi isso. Sempre foi meu sonho ser atriz. Então, eu acho que aqui no projeto Primeira Cena, para mim foi um grande passo, o passo para a minha vida, assim. Então, literalmente, eu aprendi muito aqui. Vou ter, acho que, menos dificuldade para entrar na faculdade, porque eu já aprendi a base aqui. Então, para mim, foi um grande passo. Então, como eu já disse, hoje em dia eu me sinto bem mais livre. Eu não abraçava as pessoas vinham para me abraçar.
assim, independente de quem fosse, eu ficava meio... Eu não quero abraçar, e aí às vezes eu acabava sendo até um pouco antipático. E hoje em dia eu já abraço pessoas, normalmente, eu já saio com mais facilidade. Eu lembro que antigamente eu abria o portão, ia até fora, perdia a coragem, voltava, e aí ficava nisso durante muito tempo, tentando tomar coragem para sair de casa. Eu acho que a primeira festa que eu fui sem ser família, sem ser... Isso foi aqui do curso. Acho que eu sou mais sociável, embora eu ainda não seja muito sociável, hoje em dia eu sou bem mais. E aí depois dessa dinâmica a gente fez uma roda e ali eles abriram muito assim as mentes e os corações para falar as angústias desses primeiros 2 meses, o quanto estava sendo complexo esses 2 primeiros meses, que o projeto ele vinha como educação não formal num caminho que eles não esperavam. Eles esperavam vir estudar teatro com seriedade, mas eles não esperavam se confrontar com eles mesmos nesses 2 primeiros meses. Então eles achavam que eles iam encontrar boas aulas, né, dinâmicas legais, fazer uma turma bacana de amigos, mas eles não esperavam se confrontar com as dificuldades, com as limitações deles mesmos. E eles tiveram esse embate. E foi muito bacana eles colocarem esse coração, essa mente aberta ali em roda. Lidar com o ser humano é muito bonito, né? Eu acho que eu gosto de arte por causa disso. É lidar com o que é da gente, com a essência que é da gente, que é humano. E eu vou falar de um educando que é o Carlos. Pra mim, ontem mesmo, no ensaio, o João tava montando a coreografia e aí ele todo mundo tinha que montar 3 movimentos, 4 movimentos. E aí todo mundo trabalhando e eu vejo só o Carlos observando parado, e aquilo me incomodando, e eu quase indo no João pra falar, tá vendo o Carlos ali? Não tá saindo nada. E aí depois de 15 minutos, vamos lá, todo mundo mostra o que criou, o Carlos mostra o que ele criou. E ele tinha criado 3, 4 movimentos, mas não da forma com que eu esperava que ele criasse, que era como todo mundo ali estava criando, né? Testando e repetindo, testando e repetindo. Não, ele estava ali, teoricamente para mim, parado, mas ele estava ali funcionando. Então é isso, né? A gente vai aprendendo a lidar com seres humanos. Vejo muita diferença da Bia que era antes de entrar na primeira cena. A Bia que não tinha a primeira cena na vida dela, eu acho que ela não pensava, não que não só pensava nela mesma, mas ela queria que as coisas fossem do jeito dela, que as pessoas deveriam ter o cuidado e tudo mais, as pessoas deveriam ser iguais, deveriam aceitar a opinião dela e que deveria ser essa opinião. Em trabalhos de escola era muito engraçado, porque às vezes, tipo, tinha uma ideia e às vezes eu não gostava e eu falava, não, vamos usar essa ideia. E eu não tentava ver o lado bom da outra ideia da outra pessoa. Já a Bia de agora, que tem a primeira cena, ela ouve o outro muito melhor, tenta articular com ele, falar, ó, essa ideia pode ser muito boa, mas também não pode ser por esse ponto, mas tem essa ideia aqui. Então eu tento ver agora o lado das outras pessoas, porque a Bia de antes não via esse lado. Bom, o projeto Primeira Cena, para mim, significou uma transformação enorme, porque antes eu era uma pessoa muito fechada e eu não conseguia me comunicar direito com as pessoas. Eu adorava escrever poemas e textos, só que era uma coisa mais para mim. Eu guardava para mim esses poemas e textos. E conforme foi passando o tempo no projeto, eu fui me reconhecendo e foi uma transformação que eu acabei me encontrando e mostrando aquilo que eu escrevia. O Edilson que entrou era uma pessoa que... ela sabia o dele. Ela se importava com o dele e seguia nesse mundo só no dele. E agora eu tenho mais uma visão ampla do universo, uma visão das pessoas e tudo mais. Eu consigo enxergar mais o próximo. E essa é uma coisa que mudou bastante em mim. Uma vez o Leonardo, ele falou que teatro só se faz com empatia. E teve uma aula também que ele escreveu empatia na lousa e falou, a gente precisa muito disso.
E acho que é isso que eu vou levar para minha vida, porque não só que teatro só se faz com empatia, mas como a gente guia a nossa vida também se faz com empatia, entendeu? É como se a gente estivesse trabalhando todo teórico de relações no curso e praticando lá fora. E é isso, o teatro só se faz com empatia e a gente está o tempo todo tentando exercitar isso para não se perder da gente. Um dos momentos, acho que mais interessante para mim foi quando eu fui questionado. Foi na aula do Paulo. Teve uma frase que eu falei, a seguinte frase: você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. E nisso ele falou, depende das escolhas que você tem, né? Eu falei, putz, mano, como que eu nunca tinha pensado nisso? E eu falei, caramba, aqui é um negócio muito louco, né? Você vem com uma visão e essa visão pode estar errada e você nem percebeu que estava errada. Também teve outro momento que foi na aula que a Manu propôs, de fecharmos os olhos e confiar em outra pessoa guiar. Acho que isso é muito difícil fazer isso na rua, você chegar uma pessoa e falar, pode deixar comigo que agora eu te assumo, isso não rola. E também queria exaltar um momento que, para eu estar aqui hoje, teve que ocorrer isso, foi com a Beatriz. Tava falando para ela que queria desistir, era na onda que o André também queria desistir, e nisso compartilhei com ela e ela falou a seguinte frase: eu não queria ver você do lado de fora, mas sim você estava participando disso. Eu acho que foi um momento que superou tudo, de ter o companheirismo, de amigona, e ela é muito incrível. Eu acho eles incríveis, tipo, muito mesmo. Eles ensinaram, né, pra gente não como pensar, mas pensar. Tipo, sabe, da sua forma e mostrando fatos e várias coisas pra formar um pensamento crítico e várias coisas e não ser só uma peça de teatro, sabe? A gente poderia estar, sei lá, apresentando Shakespeare, só que não é só o teatro, não é só interpretar, é mais. Eu acho que aqui a gente tem voz, né? Tanto é que a peça é a gente. A nossa peça é muito das nossas vivências e do que a vida nos trouxe, não é sobre os outros. Eu sinto que a educação formal é muito sobre os outros. Sim, eu vi assim na minha família que eles viram que a arte está muito mais próximo da periferia do que a gente imagina. E que membros da família como eu podem fazer parte de algo que seja relacionado à arte e que não necessariamente isso precisa estar no centro, que isso pode ser feito na periferia com as coisas que a gente tem. E na escola eu percebi assim que a gente pode mais se abrir ao diálogo, eu percebi que as mudanças que vieram em mim eu consegui propor isso para a escola. Esse projeto foi uma mudança no meu pensar, no jeito que eu vi a cultura e a arte. E esse projeto também fez eu me conhecer mais como pessoa, desenvolver as minhas habilidades, reconhecer que eu tenho habilidades. Eu acho que ele veio para potencializar coisas que tinha em mim, na minha família e como eu enxergava o mundo. Quando a gente fala desse olhar para si mesmo, né? Essa turma acho que ela me proporcionou muito isso, né? Alguns casos específicos assim que você tinha que dar uma atenção um pouco a mais, sabe, em relação à parte humana, assim, né? Várias vezes eu saía, por exemplo, das oficinas bastante emocionado, na verdade, né? Porque você via que aquilo que era mobilizado na oficina tocava eles, né? Mexia com eles, né? E isso pro educador também, né? Mexe muito com o educador, né? A partir do momento que a gente tá lá dando a oficina, também é um espaço de angústia muito grande, né? Como é que eu tô mediando isso? Será que tá dando certo? Será que tá dando certo, né? Você se sente muito responsável também por esse processo, né? Bom, a mensagem que eu deixo para vocês é que, de fato, vocês são pessoas incríveis, são pessoas maravilhosas. Eu acho que são jovens com um coração maravilhoso, são muito habilidosos, né? Vocês
Eu acho que tem uma porção de talentos aí em vocês. E eu gostaria muito de deixar mensagem para que vocês se permitam, né? Olhar para si não é uma coisa negativa, não é um exercício egoísta, né? Pode até parecer um pouco egocêntrico, mas é importante muitas vezes, né? Porque quando a gente olha para nós mesmos e a gente dá atenção para nós mesmos, eu acho que a gente consegue também impactar a vida dos outros positivamente, né? E vocês, eu acho que é o impacto mútuo que existiu aí, né? Vocês impactando nós, educadores, e nós impactando vocês positivamente, né? Então, se permitam bastante, porque o legado que vocês vão deixar para as pessoas, né? Do ponto de vista profissional, né? As habilidades que vocês têm, quanto do ponto de vista pessoal, eu acho que vai ser gigantesco, né? Então, eu acho que de fato é vocês se perceberem nesse processo mesmo de legado, né? O que eu deixo para a pessoa que está à minha volta, o que eu deixo para o território que eu pertenço, né? Olhando para mim mesmo também, né? Como que eu consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo.